Como é que tu vês estes ajustes repentinos que tem havido a Euribor recentemente face às alterações e o timing das alterações do mercado? Tem sido agora o nosso grande desafio. Como isto foi demasiado rápido, tinham viabilidade há 3 meses e hoje deixaram de ter. E muitos dos clientes perderam taxa de esforço, não é? Nós todos perdemos capacidade de compra com estes aumentos e queríamos aquela casa dos 150 e já não conseguimos chegar à casa, se calhar, nem dos 110. E não há casas a 110. Hugo, bem-vindo aqui ao canal novamente. Gosto em ter-te de novo aqui a partilhar conhecimento. Obrigado, mais uma vez, tens que maturar aqui, não é? Olha, vai ser bom, acho que temos aí novidades, não é? Na banca e nas taxas de juros e temos aí a malta já muito preocupada com o que aí vem, não é? Com o que aí está. Portanto, acho que é uma boa fase para falarmos aqui acerca de crédito de habitação, de taxas de juros e tudo isto que as pessoas estão a ser impactadas. Sim, tivemos uma subida gigante naquilo que são as taxas de juros, não é? As taxas, especialmente o indexante da Euribor. Eu pelo menos, eu sabia que os menos 0,5 de Euribor, de taxa de juro na Euribor, durante tanto tempo era algo anormal, não é? Mas um rally estamos a falar que em menos de um ano, não é? Se formos ver agora um gráfico de Euribor, estamos a falar que em menos de 10 meses? Sim, é que nós tivemos... 3,5% já quase, a Euribor 12 meses. E nós tivemos aqui uma situação que nos últimos 5 meses subiu 4 vezes. Ou seja, foi uma subida totalmente brusca, gigante, que, e se me permites, eu tenho que dizer isto, porque hoje em dia falamos com pessoas, é fácil, é como prognósticos no final do jogo, não é? E hoje em dia nós sabemos que isto obviamente que iria mudar, isto são ciclos, a economia, as taxas para o bem da economia não podiam continuar negativas, estamos com uma inflação altíssima e é normal as taxas começarem a subir como medida da inflação baixar, só que isto foi muito exponenciado. Primeiro nós andámos a dar crédito e a colocar nota no mercado, não é? Durante vários anos, já sabíamos que isto ia acontecer. No entanto, isto foi completamente exponenciado com o Covid, com a guerra. Nós em fevereiro tínhamos a Christine Lagarde a dizer que não ia subir as taxas de juros e depois, passado 2 meses, começaram a disparar. Portanto, é normal as taxas de juros estarem em 2%, 2,5%, ou seja, devia de ser normal, nós é que estávamos habituados a isto, mas acredito que ela tenha vindo para ficar e até se calhar até junho, já vi algumas projeções, até junho que a Euribor a 6 meses esteja nos 3,70 e qualquer coisa. São projeções. Eu acho que as projeções têm saído todas goradas, não é? Mas no entanto vai continuar a subir e nós temos de estar preparados para isso, não é? E achas que o problema, ou seja, falas de uma média de 2%, não é? 2, 2,5%, 1,5%, 2,5%, por uma média a longo prazo nessa ordem. Achas que o principal problema são as taxas, ainda está a acontecer, na verdade, as taxas subirem de forma tão acentuada durante tão pouco tempo? Estamos a falar de 10 meses, não é? Que subiu de menos 0,5, no Euribor 12 meses, para 3,30 e qualquer coisa neste momento. Isso será mais problemático do que o facto das taxas terem estado negativas ou tão baixas durante demasiado tempo? Ou seja, olhando no histórico, é quase como incentivar as pessoas a endividarem-se, estimular a economia, as pessoas contraírem crédito, e agora de um momento para o outro puxa o tapete, não é? E aquilo que era uma taxa de esforço anteriormente suportável pelas pessoas, hoje em 10 meses de repente atingiu níveis completamente diferentes. Ricardo, há aqui uma situação interessante. Muitas das vezes nós revoltamos contra os bancos e achamos que os bancos são os maus da fita nisto tudo. Se não fossem os bancos nós não tínhamos, se calhar grande parte de nós não tinha casas, não é? Os bancos emprestam dinheiro, há regras, e acredito que as regras que os bancos atualmente emprestam dinheiro são melhores do que em 2008, 2009, 2010, lá para trás. Porquê? Estávamos a falar muito bem das taxas de esforço. Os bancos há 3, 4 anos para cá usam uma terminologia que é a DSTI. A DSTI é a chamada taxa de esforço, ou veio substituir a taxa de esforço, que era tão simples como dividir aqui os rendimentos pelos financiamentos que nós tínhamos, dava aqui a taxa de esforço. O que é que acontece?
A DSTI vai mais além, vai com o agregado familiar, já não tem em conta o rendimento bruto, mas sim o rendimento líquido, tem em conta também, cada banco depois tem os seus critérios, mas todos eles têm em conta uma coisa, que é, mediante aquela prestação que dá, eles fazem uma coisa que é o teste de stress. O que é isto? É se as taxas de juros subirem 3 pontos percentuais, aquela prestação que está a dar, se o cliente fica ou não dentro dos parâmetros da DSI, seja dos 50%. O que é que isto vai impactar? Muita gente diz, o banco só me dá isto, eu tinha capacidade para chegar àquilo, porque é que o banco não me dá? E estamos agora a ver, o banco não deu porque já estava a prever também, e foi ordem, não é? Que a Euribor iria subir e que não podia estar naquela senda negativa, e então queria subir e já estava a salvaguardar a taxa de esforço da família para não passar mal. Agora, são 3 pontos percentuais e já aí achámos que era demasiado o teste de stress. O que acontece é que estamos a caminhar para lá. E hoje em dia, quem fizer uma taxa de esforço ou for ao banco contratar um crédito, já vai ter este aumento da Euribor, ainda vai ser estressado em mais 3 pontos percentuais. Estamos a quase a fazer o cenário da DST com 6%. 6%, sim. Ou seja, é muito. O que veio aqui salvaguardar algumas famílias, o que é que eu acredito? Que este impacto, obviamente que isto ser mais rápido e mais brusco vai impactar. Eu se calhar sobrava-me 400 euros por mês e atualmente vai-me sobrar 100 e tal. É diferente do que, de 400 passar para 350, 350 para 300, é completamente diferente. Acredito que vai impactar muita gente, mesmo depois disto, porque também o custo de vida está mais caro, não é? Mas eu acredito que a meio do ano, eu não sou nenhum guru das finanças, atenção, é o que eu tenho visto, e isto é o que é suportável também para o nosso país, não é? Porque as taxas assim, com os preços assim, também vai ser complicado. Salários estagnados ou virtualmente estagnados, mesmo que aumentem, acabam de estar ajustados à inflação. E ainda não tivemos desemprego. Ainda não, acho que a bomba relógio principal está aí, se a economia... Neste momento, sentes em várias indústrias, vários segmentos, a necessidade de mão de obra, falta de mão de obra, sempre para contratar, sim, falta de mão de obra. Sim. Se isso der o flip, aí sim, eu acho... Bem, é tão simples quanto isto. Aí rebenta a bomba. É tão simples quanto restaurantes, um exemplo, restaurantes, lojas. Se nós não temos dinheiro para gastar lá, se calhar em vez de estarem 10 empregados vão estar 5, porque vai menos gente. Eu creio que ainda não se nota, porque eu ainda vejo os restaurantes cheios e as lojas cheias. Não sei se tens essa percepção, ainda vejo muito cheio. Mas também sei que ainda não chegou a toda a gente este aumento. Quem tinha Euribor a 12, vai começar a sentir agora. O que eu aconselho é amealhem, redefinam os hábitos e o orçamento familiar para que quando for impactado, porque toda a gente vai ser impactada, isto é muito engraçado que as pessoas dizem, Hugo, vamos rever o nosso crédito e eu quero ter o melhor do mercado. Ok, o melhor do mercado não vai ser o que era aqui há uns tempos atrás. Taxas fixas... Não vai. Assim, é giro porque muita gente diz, porque é que lá atrás não fizemos taxa fixa? E hoje em dia temos aí grandes gurus a dizer, eu já sabia que isto ia acontecer isto. Isto feito é fácil, não é? Foi tão rápido. Nós, atualmente, alguns bancos até nem fazem taxa fixa. Alguns bancos lá atrás não faziam taxas fixas. Tivemos, e acho que os intermediários têm que perceber isso, e as pessoas que ninguém decide por elas. Acho que deve-se dar sempre a taxa fixa e a taxa variável para cada perfil decidir. Mas em 2009 e 2008... muita gente que fez taxas fixas nessa altura, depois mais para a frente trocou a taxa fixa por variável e pagou 2% de amortização. Não sabemos o que é o futuro. Depende do perfil de cada um, mas acho que para famílias pode fazer sentido. Poderia ter feito no passado sentido. Sim. Assegurar aqui o fluxo de caixa, não é? Da família. Imagina, tu tinhas quando estás a ver uma proposta, tinhas uma proposta em 300 euros por mês, vamos aqui dar aqui números a isto, e numa taxa fixa apareciam de 400, e tu dizias, não vou dar mais 100, nem pensar, calma lá. Só que depois, quando foi a parte de reagir, foi tão rápido, os bancos também reajustaram as taxas, não é? Viram o que é que vinha aí, os bancos não dão nada a ninguém. E foi muito complicado nós e toda a população se preparar para isto. Agora, cada caso é um caso e há aqui situações que ainda podemos tentar
ajudar e minimizar este efeito. Isso acredito que sim. Então, falaste de algumas formas que as pessoas podem precaver, por exemplo, amealhar, não é? Ter um fundo de maneio. O mesmo vale para quem investe em imobiliário, mas também para uma família, não é? Qualquer família, até a família dos investidores, que é ter ali um fundo de maneio para algum imprevisto que surja, e a subida de uma taxa de juros, uma prestação da casa é uma dessas. Mas o que é que tu recomendas, o que é que tu sugeres e o que é que tu até estás a fazer na prática, tanto a nível pessoal como na tua empresa, com os serviços que vocês prestam, na área do crédito, para conseguir minimizar, digamos assim, os danos colaterais de subidas de taxas de juros, tanto amelhando, tanto gerindo taxa de esforço, como até mesmo quem ainda não teve as prestações atualizadas, a sua prestação, a Euribor ainda não passou o período de renovação. O que é que tu estás a trabalhar com as pessoas? O que é que vês, até quais são as reações mais comuns que depois os teus clientes e as pessoas com quem te trabalhas depois tomam? Há aqui uma situação que é, isto é no tempo de vacas gordas, ninguém olha para... Estamos à vontade, vamos gastar. Eu aqui aconselho muito, primeiro, e nós se calhar há uns meses atrás, há 5, 6 meses, grande parte das operações que fazíamos eram operações novas e agora mudou completamente o paradigma e já estamos quase tudo nas transferências e melhorias. Porque muitas das pessoas que nós falávamos, olha, era bom fazer uma transferência, como as taxas estavam baixas, estavam tranquilas e confortáveis, nunca quiseram mexer. Atualmente eu digo, qualquer cêntimo custa-nos a ganhar, não é? Está tudo muito mais caro e grão a grão enche a galinha ao papo. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, saber o que é que temos atualmente. Há muita gente que quer melhorar, mas nem sequer sabe o que é que tem. Qual o spread, se o seguro está dentro ou fora, qual o prazo. Isto é muito importante nós sabermos onde é que estamos. Tem taxa fixa ou variável, para depois decidir aqui o que é que podemos fazer. Podemos negociar spread, podemos negociar os seguros. Nós, com o spread, os seguros, conseguimos poupar milhares de euros aos clientes. Milhares de euros até final do prazo. Obviamente que se uma pessoa ainda não fez a revisão e não chegar lá e está a pagar 300 e eu lhe vou apresentar uma proposta de 500 e qualquer coisa, epá, eu vou ficar a pagar mais. Obviamente que vão. Então o que é importante é perceber quando a prestação atualizar com a Euribor, quanto é que vão pagar e na nova negociação quanto é que vão ficar a pagar. É importante aqui, seja 20, 30, 40, 50 euros, já colocarem deste lado e começarem a negociar com o banco. Depois, é o que estavas a falar muito bem, o amealhar. Nós temos que fazer um orçamento. Muitas pessoas não têm uma ideia ainda. Eu creio que isto cada vez tem vindo a melhorar, não é? Trabalhamos para isso, não é? Há já muito bom trabalho feito e nós trabalhamos para isso. No entanto, eu acredito que seja preciso redefinir o orçamento, vir às grandes áreas do orçamento e se calhar cortar aqui ou ali gastos desnecessários. Se calhar em vez de irmos jantar fora 3 vezes, vamos 2. Ok? Somos felizes na mesma. E colocar aqui de parte... obviamente, parte logo no início do mês, que é no início do mês que se ouve e não é no final, aqui o nosso fundo de maneio, porque quando acontecer alguma coisa nós não estarmos completamente nas lonas, não é? Portanto, eu acho que é este trabalho que nós queremos fazer com os clientes. E peço uma coisa que é, muitas das vezes forçamos e andamos a forçar situações que eu queria aquela casa e quero chegar ali, mas o meu rendimento, ok, não dá, vamos descer um degrau e vamos ver outro tipo de casa, outra localização, para não estar a forçar uma coisa que o banco não tem gosto nenhum em recusar operações. O banco não chega lá, também é para o bem das pessoas. O não fazer créditos pessoais, o não usar cartões de crédito a menos de que seja a 100%. Portanto, isto são tudo dicas que eu acho que as pessoas têm que começar se ainda não começaram, não é? Então, mesmo que uma pessoa, por exemplo, se eu tiver um spread acima da média, não é? 1,5%, 1,4%, faz sentido eu já renegociar ou até transferir o meu crédito para outra instituição, renovando o meu período de Euribor, não é? Porque em princípio, se eu mudar o meu crédito para outra instituição, a primeira renovação vai ser no instante em que o crédito é celebrado. Há alguma situação em que compensa apenas eu esperar até que essa renovação aconteça, ou existem casos em que eu até posso ser penalizado já à cabeça, só que aquilo que eu vou poupar até em seguros ou no spread, isso possa compensar? Cada caso é um caso, ok?
Mas se ainda não foi revisto, se calhar junho, abril, eu creio que é não mexer e esperar até lá, ok? Porque obviamente que aqui o salto é muito grande e mesmo negociando os seguros fora, porque não dá para alargar em grandes, quase, é raro nós conseguimos fazer alargamento de prazo hoje em dia, porque o Banco de Portugal aqui e os bancos, não é, diminuíram o prazo das operações. Portanto, eu aqui, um mês antes da renovação da prestação, da Euribor, começar a negociar para esse mês entrar. Agora, isto cada caso é um caso. Imagina que estamos aqui a falar de um spread altíssimo, completamente espalhafatado. Eu acho que já não há, mas completamente desajustado. Aí sim. Mas as pessoas têm que perceber que se vai renovar em junho, se calhar aqui em maio nós começarmos a tratar da operação. Sim, sim. Ou seja, e qual é que é o tempo de antecedência necessário? Eu vejo como as minhas taxas vão atualizar em agosto do próximo ano. Por acaso é verdade, portanto, neste momento eu estou aqui a maior parte deles são quase todos no verão. Até fiz uma negociação há relativamente pouco tempo. Como é que a pessoa vai perceber com quanto tempo de antecedência para que consiga renovar, ou seja, para não estar ali um mês ou 2 meses até começar a pagar mais de outra forma, ou ficar demasiado tempo a pagar demais? Qual é que é o tempo necessário que vês? Um mês antes. Eu acho que aqui um mês antes, para quando houver então a renovação, já estar no outro banco ou no próprio banco. Okay? Portanto, eu acho que aqui um mês antes dá tempo mais que suficiente para fazer a avaliação, dá tempo mais que suficiente, um mês e uma semana, um mês e meio, mas dá tempo para fazer todo o tipo de procedimentos, desde que os documentos estejam todos de acordo e esteja tudo atualizado. Não há problema, não é preciso começar muito antes, porque muito antes depois vamos ter a necessidade de atualizar documentos mais perto da escritura, depois andar a pedir mais documentos. Acho que não vale a pena. Portanto, um mês antes, eu acho que aqui é fundamental perceber quando é que renova e depois de sabermos, um mês antes, ir ao banco ou contactar a mim para tentarmos ajudar nesta negociação. Ok, então acho que está bastante explícito em termos de prazos, em termos de se compensa renegociar ou transferir o crédito. Agora vou colocar aqui outra questão. Tem ali um toque de futurologia, mas tu sabes que o valor do imobiliário, dos imóveis, não é? Tirando alguns segmentos que andam um bocado alienados da realidade normal, mas principalmente os imóveis que têm, os imóveis de consumidor final, o dito público-alvo tradicional, o consumidor português, até algum público internacional, sem dúvida, está diretamente relacionado com aquilo que é o custo do dinheiro. E o imóvel há 12 meses atrás estar por 160 mil e hoje baixou de preço para 140, na verdade para o cliente final pouco vai significar, porque entretanto a prestação ao banco aumentou, os prazos até reduziram, uma série de alterações, e na verdade até pode estar a pagar mais por mês pelo mesmo imóvel e pode até estar à mesma desqualificado, ou passar a estar desqualificado, embora o valor dos imóveis tenha reduzido. E esta correlação entre custo do dinheiro, financiamentos e imóveis tem sempre ali um delay, que não é imediato. Não é? O mercado demora a ajustar-se, as pessoas também uma transação no imóvel não é de um momento para o outro. Na tua opinião, no teu ver, naquilo que tu experiencias com vários clientes que vos pedem crédito para a aquisição de imóveis, como é que tu vês estes ajustes repentinos que tem havido a Euribor recentemente face às alterações e o timing das alterações do mercado? Ou seja, em termos de casos práticos, vezes pessoas que conseguem até renegociar o preço dos imóveis de compra porque não conseguem o crédito e, entretanto, o vendedor já está comprometido com a venda e quer vender rápido, então até faz algum ajuste. Tens sentido alguma volatilidade e ajuste nos preços nesse sentido? Tem sido agora o nosso grande desafio. O que é que está a acontecer? Como isto foi demasiado rápido, imagina, nós tínhamos, e há pessoas que começaram há 3, 4 meses a fazer viabilidades e tinham uma viabilidade, e como tu dizes bem, isto não é uma coisa de um dia para o outro, não é? Isto há negociação, há avaliações, e aquilo que eu estava a dizer é, tinham viabilidade há 3 meses e hoje deixaram de ter. O que é que acontece? E não foi 10 nem 20 mil euros. E muitos dos clientes perderam taxa de esforço, não é? Nós todos perdemos capacidade de compra com estes aumentos, e queríamos aquela casa dos 150 e já não conseguimos chegar à casa, se calhar, nem dos 110. E não há casas a 110, muito poucas.
Portanto, está a ser muito difícil gerir, ou seja, a quantidade... Eu pensei, isto é interessante, o que é que eu pensei? As taxas a aumentar, pensei, e as coisas estão a acontecer, as pessoas vão se retrair. O problema não é as pessoas vão retrair porque as pessoas precisam de um sítio para morar. Há pouca casa e não há, então, eles não têm capacidade. Portanto, estamos aqui a chegar aqui a um impasse. E vai ser, estes próximos meses vão ser decisivos, obviamente, e vão ser muito importantes. Por um lado, os bancos já estão a ajustar spreads, isto é importante, também impacta, obviamente. Por outro lado, esperamos que a inflação comece a baixar, obviamente, que tarda em baixar, não está fácil. E há já aqui um ajustamento também no preço das casas. Nós já estamos, eu tenho visto aqui e ali a dizer que não, eu já estou a sentir, e já não é de hoje nem de ontem, alguns ajustes nas avaliações. Quando eu digo isto, não é uma coisa brusca, mas é puxar para a realidade, porque havia coisas completamente fora de preço, não é? E ainda há, mas eu acho que está a haver um ajuste. Se vai haver uma bolha, uma quebra, acredito que não. O mercado imobiliário, mais uma vez digo, os bancos também aprenderam muito com os seus erros e financiaram melhor. E por outro lado, ainda há muito dinheiro. Há muita casa comprada todos os dias a prontos de pagamento. Eu conheço gente no mercado imobiliário que só vende a prontos de pagamento, por exemplo. E não é só estrangeiros. Há estrangeiros, há portugueses, há tudo. Agora, nós, comuns mortais, que precisamos de ir ao banco financiar para ter uma casa, as coisas estão muito mais complicadas. Eu aconselho, e se me permites dar aqui uma dica também, há muita gente que ou tem part-times ou é por fora ou isto ou aquilo, comecem a tentar declarar, se vão mesmo comprar casa, comecem a demonstrar, o banco quer demonstrar, e quer que vocês demonstrem como é que conseguem pagar aquela prestação. Não vale a pena dizer eu consigo pagar, estejam descansados que o dinheiro aparece, isso não existe. Se conseguem, demonstrem, porque é importante, porque o banco também quer fazer crédito. O banco estão com dinheiro. Eles estão com dinheiro, querem fazer crédito seguro. Portanto, há impacto, está a ser, não vai ser só para uma ou duas famílias, está a ser para toda a gente, nós inclusive estamos a ser impactados com isto, é impossível não ser. Agora há que estar preparado para isto, de levar aqui porrada durante uns tempos, porque isto são ciclos, não é? Exato. Mas sentes na prática, por exemplo, isto do ponto de vista de negociação, não é? As pessoas até terem uma pré-aprovação, de um mês para o outro o Euribor sobe, ela foi feita uma reavaliação por parte do banco e já não consegue aquele valor e se sente, alguns pode não ser a maioria dos partes, dos casos, aliás, em que o próprio valor de venda é ajustado para que a transação consiga ser realizada, Olha, ou seja, temos de 15 tudo. mil euros, Temos de tudo. pode ser 5 a 10% do valor do imóvel. Sim, temos de tudo. Olha, isto é interessante porque as pessoas depois ouvem a comunicação social e já quem quer vender já tem que ser agora. Tem que ser agora, senão... Ok, isto é bom para uns lados, não é bom para outros, mas obviamente nós temos aqui três situações. A primeira, a capacidade. A segunda, a avaliação, e o banco joga muito com a avaliação. E se o vendedor estiver comprometido, ou o proprietário quiser mesmo vender e depois chegarem ali que é justo isto, nós temos muitos casos em que vão ajustando e chegam ali ao valor, tanto para a pessoa se poder financiar, como o valor justo também do imóvel. Há outros proprietários que não baixam e ficam e não há nada a fazer. Uns conseguem vender posteriormente, eu conheço muitos casos que ainda lá está. Porquê? Porque se calhar já vieram 2, 3, 4 pessoas, já fizeram avaliações e tudo vai dar ao mesmo. Quem é que quer comprar coisas acima de preço? Ninguém, não é? E agora neste momento, quanto mais tu consegues fazer uma avaliação bancária, eu creio que a avaliação bancária não tem especulação. Pelo menos quer que seja o mais isento possível. Portanto, se a avaliação bancária vem inferior ao que tu estás a comprar, ou vem ali muito idêntico, se calhar esperas mais um bocadinho para negociar. E eu creio que os proprietários já estão a ter esta noção e já estamos ali a chegar a valores ajustados para fazer aqui o match. Está a demorar mais. Ou seja... Ainda há muita demanda por... Sim, mas olha, eu creio, e podes falar, eu tenho falado todos os dias com consultores imobiliários, que têm enganações, antigamente
era um quente, era 40 e 50 visitas, hoje em dia já não é assim, se calhar tem 2, 3, 4, 5, não é? E isto é factual, não é um nem dois que me dizem, se calhar há alguns que têm outro tipo de cliente e outro tipo de target, agora o normal que está a acontecer é este. Quem trabalha com financiamentos, isto acontece. Quem trabalha com target alto e prontos pagamento, é outro campeonato, sim. E é um mercado mais dependente da procura e da oferta do que o mercado dos comuns. Também tem o fator crédito que influencia o preço do imóvel. Eu aí acho que ainda somos apelativos, não é? Para o estrangeiro ainda somos baratos, não é? Porque Casas na capital por... acredito se calhar que ainda vamos ter, ainda há espaço para crescer e muito nesse setor, sim. Exato. Mas para o setor comum, normal, é mais complicado. E depois, lá está. Aquilo que não é normal é que uma casa entre no mercado com 50 visitas e que numa semana estejam... Isso não é normal, né? As pessoas até podem estar habituadas. O pessoal do Fix and Flip começou a investir até há relativamente pouco tempo, 3, 4 anos. Quer dizer, está habituado a isto. Faz a obra, mete no mercado, aquilo vende antes da compra está feita, a obra é feita a última pintura, a última parede e no dia a seguir estão as pessoas a entrar já com o crédito feito. Isto não é normal, não é? Isto é o que é normal e por isso é que... O que é normal é esperar que o imóvel fique ali 2, 3 meses no mercado, as pessoas se qualifiquem, isto são os tempos normais, não é? Antes desta rampa exponencial de subida dos preços e de procura, esta era a realidade. Os imóveis bem precificados estavam no mercado 1, 2, 3 meses e saíam tranquilamente. Os mal precificados ficavam 6 meses. E o que vai acontecer, provavelmente, é que os mal precificados, se a pessoa insistir, não é? Aquele proprietário que quer vender aquele preço, existe muito, não é? vai estar 6 meses, 8 meses no mercado até conseguir vender alguma estrela que apareça. Eu acho que aqui o que acontecia era o proprietário queria X e eu acho que até se conseguia vender acima do que é que ele queria. Acontecia muito. Epá, consegui vender por isso. Epá, okay. Há uns que nem estavam muito entusiasmados para vender e depois apresentavam uma proposta. Epá, é já. E agora eu acredito que isso vai começar a arrefecer, não é? Já está a arrefecer, mas é o normal. Nós fizemos muito crédito de habitação nestes anos. Muita gente comprou casa que se calhar nunca pensou comprar. E que normalmente não teria capacidade para comprar. Portanto, é normal. Eu acho que eu não quero é que as pessoas que entrem em pânico, porque está aqui a haver um pânico generalizado e nós temos que nos habituar a isto. Eu costumo dizer, não estava a dizer, eu comprei a minha casa em 2009, no auge da crise, com um Euribor a 5%. Regrei a minha vida para aquilo, não queria a casa dos meus sonhos, há outro tipo de casas. Vou fazer obras para a casa ficar impecável, vou fazer mais 10, 15, 20 minutos de carro para chegar ao sítio. Se eu quiser mesmo comprar casa, com o mercado do arrendamento, como sabes, também não está fácil, não é? Portanto, eu acho que sim, mas gostava, já agora aproveitando, e que isto é uma conversa, gostava também de perceber aqui o que é que porque muita da gente diz, então, e para investir é bom ou não é? Eu tenho a minha opinião, gostava de ouvir também de um expert no imobiliário, que se tu achas que é bom para investir, se estás à espera, ou se... Porque muita gente dos investimentos, ou investidores vêm ter connosco e perguntam, pá, o que é que achas? Eu tenho a minha resposta, sempre gostava de perceber aqui o que é que tu estás a achar disto e se é uma boa fase para investir ou estás a aguardar para investir lá mais à frente. Sim, epá, a bola de cristal nós nunca temos, mas se é boa altura para investir agora ou não, a meu ver é sempre boa altura para investir, porque estivemos a falar de curto prazo, existe um contexto a ter, estivemos a falar de arrendamento de longo prazo e existem outros fatores que temos de ter em consideração. Um investimento de longo prazo tem que ser um bom negócio praticamente em qualquer situação de mercado, em qualquer fase do ciclo, estejamos num ciclo em que está tudo na penúria, seja um ciclo em altas como estamos agora e os preços estão em altas, o arrendamento está ao rubro, hoje ainda se mete, a questão do arrendamento ainda existe muita dinâmica, temos o anúncio, se estiver bem precificado, no dia a seguir temos alguém a arrendar, mas a verdade é que o investimento seguro a longo prazo, e que é um bom negócio hoje, por isso é bom negócio a longo prazo, lá está, para arrendamento, tem de ser um investimento tolerante a subidas de taxas de juros, descidas de taxas de juros, subidas de valores de renda, descidas de valores de renda, aumentos de taxas de desocupação, diminuições de taxas de desocupação, aumentos de manutenção com o imóvel, que inesperados até a longo prazo, reduções de manutenção, que também pode acontecer, gastamos menos do que estamos à espera. Por isso, se o investimento a longo prazo
se encaixar nestas balizas, nestas margens, porque temos que jogar com margens, né? Euribor mais baixa, Euribor mais alta. Desocupação mais baixa, desocupação mais alta. Renda mais baixa, renda mais alta. Se for um investimento que se mantenha estável e seguro, ou seja, que não prejudique o portfólio e as nossas finanças pessoais a longo prazo, então é um bom investimento. Se encontrarem coisas com esse tipo de características, vai ser um bom investimento agora, comprando um bocadinho acima, vai ser um bom investimento daqui a X tempo, mesmo comprar assim um bocadinho abaixo. Por isso é agnóstico, digamos assim, ao ciclo do mercado. Investimentos ou a atividade de compra e revenda já é um bocadinho diferente. Eu tenho feito compra e revenda, mas as compras têm que ser feitas, ou seja, aquilo que vejo até outros investidores fazerem, de trabalhar com margens muito magrinhas, não ter ali uma margem logo na altura da compra, para se tiver que liquidar o imóvel mais rápido não perder dinheiro com isso. Isso tem mesmo de ser feito, especialmente desde sempre, não é? Porque as taxas de juros aumentaram significativamente em 6 meses, já houve uma mudança gigante, e facilmente uma obra leva 6 meses. Estão a ver o que é vocês? Sim. Estarem ali a especular que vão vender o imóvel por 200 mil, porque a pessoa, o normal, um empréstimo de 200 mil euros há 10 meses atrás dava uma prestação de, diz-me, se soubeste de cor. Conforme o prazo, não sei o quê. Mas 35 anos, 35 anos. 450 euros. 200 mil euros, qualquer pessoa consegue financiar os 200 mil euros. Isto até vou fazer aqui uma margem gigante, ou até consigo vender aqui com margem porque comprei por 160, faço 20 mil euros de obras e eu vou vender por 210, que muita gente conseguia absorver. Se não pensarmos no cenário em que, lá está, se não previrmos aquilo que é imprevisível, é verdade. Se estás a perceber o que é que eu estou aqui a dizer, então podemos ter ali uma bolota no sapato, uma pedra bem grande no sapato, porque no passado 6 meses terminamos a obra, a Euribor já não está a menos 0,5, já está a 2,1%, uma grande porcentagem do público-alvo já não se consegue financiar aquele valor, porque já não são 450 euros, já são 650 ou 700, e temos ali um problema porque primeiro, não conseguimos liquidar o imóvel, se calhar até pelo valor que nos custou mais a obra. Segundo, até podemos estar a perder dinheiro com isso. Já se está a chegar aí, não é? E está-se a chegar aí, por isso, desde sempre eu fui apologista disso. Sim. Investimento com margem de segurança, tanto para o arrendamento, aquelas métricas que eu referi há pouco, como para revenda, estimar, ok, se as taxas de juros ainda subirem mais, será que o meu público-alvo ainda consegue comprar o meu imóvel? E se conseguir comprar, por que valor é que é? Se tiver que ser ajustado, para que valor é que tem que ser ajustado? E comprar com base nisso. Ou seja, não vou estar a esperar que as taxas deixam ou que a taxa continue igual, mas sim que existe aqui até uma flutuação para cima, ou que as pessoas tenham menos poder de compra, e se eu tenho margem na compra para conseguir lidar com estas flutuações para não perder dinheiro. Pelo menos para não perder dinheiro. Para que o pior cenário seja nós damos o break-even, aprendemos, partimos para outra. Agora, se vimos que temos ali 20 mil euros de margem, de repente temos que baixar 40 mil euros porque o público-alvo não consegue comprar, aí é que facilmente se vai ao charco. Sim, eu tenho aqui outra questão que é concordo, é a minha resposta, porque também vejo o que tu fazes, não é? E bebo muito também do que tu nos transmites, isso também é importante. Há aqui outra questão que eu também tenho visto e estou preocupado, porque tivemos aqui alguns casos, desde há vários anos, de pessoas a investir sem grande capital ou nenhum, ali com margens, muitos com os 10%, a pedir aqui ou ali os 10%, e com o que estavas a dizer, no arrendamento com margens muito baixas. Ou seja, taxas variáveis no arrendamento, que arrendamento a 600, com taxas altas agora, ou seja, estamos aqui se calhar a falar de 500 e 600 euros, e que vão ficar no vermelho todos os meses. Eu estou muito preocupado com isto porque, das duas uma, ou temos aqui alguma estaleca e dá para amortizar, ou o que seja, porque nós para ir à luta temos que ter algum cash, temos que ter algum capital e temos que estar tranquilos. E há estas margens de segurança que acho que é fundamental para aguentar estas subidas. E estou com muito receio porque houve gente só por ter património e quer começar a investir e não ouvem estas premissas. E neste momento vão-se dar mal. E mesmo se calhar o preço que compraram este imóvel, que não se preocuparam tanto, é o que tu estás a dizer, mesmo agora para liquidar, podem estar com dificuldades. Eu espero que não, mas eu acho que quem já está a prever isso, e é importante aqui perceber que quem já tem ali a prestação muito perto da renda que recebe, muita atenção a isto, vão tentar renegociar. Se não dá para subir rendas, também não dá para subir rendas aqui depois deixam de pagar, ver se a venda do imóvel é
uma possibilidade, porque aí conseguem ganhar dinheiro, conseguem investir, pensar com calma e aproveitar negócios. E ir para o próximo investimento com mais margem. Acho que é importante aqui. Estamos a falar que há um ano atrás, investimentos com rentabilidades brutas de 6, 6,5% produziam fluxo de caixa positivo. Hoje, longe disso. Não é? Portanto, se não existe esta margem... E aqui, a bitola que eu tenho é que a rentabilidade líquida, ou seja, a bruta dos impostos, todas as outras despesas, esteja pelo menos 2% acima do custo do capital, ou seja, a taxa de juros, a TAN, que nós temos com o banco. Isto se considerarmos financiamentos 80%, não é? Claro que financiamentos mais baixos, isso não é igual. Mas pelo menos esta margem para conseguir... Só que o que se passou aqui também muito é... E bem, algumas pessoas, fez-se muito HPPs para depois arrendar, trocaram, ou seja, são 10% que lá estão. Há uma grande parte do financiado, não é? Há muito poucos capitais próprios e eu vejo, é ótimo trabalhar com o dinheiro do banco, sem dúvida. Eu ganho dinheiro pelo banco, acho que o banco é o dinheiro mais barato que temos. No entanto, isto é conta, peso e medida. Nós não podemos sustentar toda a nossa operação no banco e estar excessivamente alavancados exatamente por causa disto. Então, eu acho que aqui, e seguindo aqui um bocadinho o teu exemplo, e que tu dizes muito, não é? Há que fazer dinheiro, que é para depois ter então o arrendamento e estarmos tranquilos em relação à margem. Portanto, acho que é uma boa altura para reverem o portfólio e tentar aqui renegociar e tentar aqui ver as diversas opções que há. Porque a alavancagem amplifica tudo, para o bom e para o mau, não é? Nós podemos, com uma dúzia de gestões, ter um portfólio que valoriza, mas se o inverso acontece, ficamos bem com a corda no pescoço. Sim. Então, agora só para terminar, porque isto eu já vi alguns posts surgirem, até o pessoal nas redes sociais a falar sobre este tópico, que é haver aqui uma forma de, se existe mesmo, primeiro aqui tirar este mito, que é se existe mesmo alguma sinalização, no caso das renegociações de crédito, estávamos a falar há pouco, em que os bancos veem que as pessoas não conseguem suportar a prestação, existe mesmo alguma sinalização que prejudique a capacidade de financiamento das pessoas no futuro, quando renegociam um crédito com o próprio banco, por essa questão da taxa de esforço? Ou isto é um mito que anda por aí? Não é um mito, é verdade. As pessoas são mesmo notificadas pelo banco, ou o banco proativamente entra em contato com as pessoas? Olha, sim. O que é que está aqui a acontecer? Isto é um pouco como as moratórias. Ou seja, foi tudo a correr às moratórias sem saber bem o que era aquilo. Os bancos não dão nada a ninguém. Nem estão cá para isso. O que é que acontece? Muita gente foi às moratórias, houve gente que precisava, houve gente que não precisava. O que é que o banco é obrigado a fazer? Isto são normas europeias, é obrigado a sinalizar e dizer: esta pessoa esteve ou apresentou ou tem sinais de apresentar algum tipo de incumprimento, então renegociamos o contrato. O que é que foi isto? Foi tal moratória, não pagaram juros durante algum tempo para dar ali alguma tranquilidade para depois voltar a pagar e diluíram os juros nos anos que faltavam para o financiamento. Neste momento, os bancos, também o governo já disse, não é? Que a partir de janeiro, e os bancos já estão a contactar pessoas. Alguns estão a receber SMS dos bancos a dizer que não cumpre os requisitos para renegociação, outros já estão a ser chamados. O que é isso? Nós fazendo uma renegociação no banco, é aquilo que dizes, é muito provável, nós antes, se formos chamados, temos de perguntar ao gestor que tipo de impacto é que tem isto. E o impacto é só, vocês vão reportar ao Banco de Portugal? É que se reportarem ao Banco de Portugal, que é normal reportarem, não é nada que os bancos não possam fazer, porque nós estamos a mexer no contrato, estamos a tentar ajudar, ou os bancos estão a tentar ajudar a pessoa a cumprir aquele contrato mexendo em algumas cláusulas. Não sei se é por carência de capital, se é alargamento de prazo, se é diferimentos de capital. Agora, se for isto, perguntar porque é normal que os bancos sinalizem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ficar lá como renegociação regular quando vocês tirarem o mapa de responsabilidades? E isso, um dia que queiram fazer uma transferência ou um novo crédito, pode impactar negativamente. O que é que diz ao banco? Diz que aquele cliente já teve um incumprimento ou quase um incumprimento naquele banco. Num cenário de taxas como estamos, num cenário não é catastrófico, mas que os bancos estão todos, ai Jesus, estar a fazer uma transferência e querer um cliente que pode representar risco para o banco, acredito que os bancos não queiram.
O que é que eu aconselho? Tentar perceber mesmo se isso vai ajudá-los, tentar perceber se conseguem pagar e suportar aquela operação ou negociar só spread ou seguros, ou fazer uma transferência. Caso contrário, que seja mesmo um caso que já esteja grave, tem que ser, não há hipótese nenhuma e o banco está lá para ajudar. Agora, eu aconselho, e muita atenção, se for só uma renegociação de spread, nada é comunicado ao Banco de Portugal, ou, portanto não devia, não é? No caso aqui de ser algo estrutural em relação ao prazo, aquilo que eu estava a falar, aí sim é normal que sejam... Isto não tem nada a ver com incumprimento, aparece, crédito regular, ou situação renegociada regular. Fica ali um alerta para... E para o banco vai receber. Pode ter ali... Pode e tem, já temos muitos casos desses. Portanto, eu acho que aqui o melhor é mesmo a informação, falar e perceber aqui que impacto é que vai ter. Nós também podemos ajudar nisso, obviamente, e há formas de dar a volta a isto. Ok, para esta última questão. Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Pá, Hugo, obrigado aqui pelos insights. Obrigado eu. Espero que ajude o pessoal aí do outro lado que está a assistir e a ouvir aqui a nossa conversa, a tomar melhores decisões sobre crédito, para não tomar decisões precipitadas e planear, sem ser à vista, planear a longo prazo a sua estratégia de financiamento, seja a nível financeiro pessoal ou da família, seja a nível de investimentos. Sim. Olha, obrigado eu. Qualquer coisa, cá estaremos para ajudar. Obrigado, Ricardo. Até à próxima.